sobre a busca do Palmeiras por um camisa 8, pedido expresso e público de Abel Ferreira. Preciso contar também se há alguma chance de Palmeiras e Santos promoverem o empréstimo do zagueiro Naves, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a busca do Palmeiras por um camisa 8. Tão importante quanto fechar com o centroavante, o Abel Ferreira tem afirmado que é encontrar um volante que possa disputar a posição com o Richard Rios. Depois da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nessa quinta-feira, o Abel disse em entrevista coletiva que tem 3 jogadores para a função do camisa 5. Ele citou o Emiliano, o Aníbal e também o Fabinho. Contou que tem 2 camisas 10, Rafael Veiga e o Maurício, mas lembrou que para a camisa 8 ele conta hoje apenas com o Richard Rios, citando o Alan como uma opção ainda em fase experimental, Alan revelado das categorias de base. É por isso que o Palmeiras tem insistido na contratação desse 8. O nome que mais foi tentado foi do Andrés Pereira, que ocupou quase toda a janela, não houve acordo com o Fulham. Depois, o Palmeiras fez uma oferta ao Grêmio pelo Vila Sante, 8 milhões de euros. O problema é que o Grêmio pediu 15 milhões de euros. Ainda surgiu o nome de Rodrigo Salazar, jogador que pertence ao Braga e quase foi parar no Spartak Moscou. Mas a pedida do clube português de 15 milhões de euros acabou por impedir o acordo e a questão financeira tem sido, mais uma vez, o grande impeditivo. 25 milhões de euros não foram suficientes para a contratação do Andrés Pereira. 15 milhões de euros pelo Vila Sante e pelo Salazar. A avaliação do Palmeiras é de que esses caras custam muito alto, até por isso, nesse momento, a negociação que mais tem chance de caminhar é do Vitor Roque. Na noite dessa sexta-feira, durante o programa do Nicola, mandei mensagem para o André Cury, representante do atacante brasileiro do Barcelona, e perguntei aí, vai ou não fechar? A resposta do dirigente, ou melhor, do empresário, foi, abre aspas, calma. As coisas estão acontecendo, fecha aspas. Bora mudar de assunto e contar para você se existe alguma chance de Naves, zagueiro revelado na base do Palmeiras, virar reforço do Santos. Flávio Latifi contou nessa sexta-feira que as negociações estão em estágio avançado e que o Naves está bastante interessado em atuar no Peixe, até para ter a oportunidade de voltar a jogar em sua cidade natal. Entrei em contato com o dirigente do Santos e também com o representante do Naves, o Diogo Silva, que inclusive faz aniversário nessa sexta-feira. O Diogo é o representante da WebSoccer. O Santos assegura que não há negociação pelo Naves. Em relação ao Diogo Silva, o empresário do Naves contou que houve uma sondagem do Cruzeiro que não se transformou em proposta, assegurou que nunca houve papo com o Vasco, foi outra especulação que existiu, e em relação a Santos não há nenhuma negociação. O Naves busca uma saída do Palmeiras por entender que tem sido pouco utilizado. Ele acabou perdendo espaço, por exemplo, para o Benedetti, e com a chegada do Bruno Fux deve ter ainda menos oportunidades no restante da temporada, embora ele tenha entrado nos minutos finais do jogo contra o Botafogo e participado de um dos gols na vitória alviverde por 3-1. Só para completar, importante contar que o Naves já foi tido no próprio Palmeiras como um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro. Talvez um empréstimo para um time da Série A possa ser uma solução interessante. Resta lembrar apenas que a janela de inscrições por aqui se encerra em 28 de fevereiro, até por isso o Palmeiras e o Diogo Silva trabalham bastante por um acordo. Hora de falar sobre uma nova joia do Palmeiras, alguém cotado para substituir Estevão dentro de alguns anos. E tem até uma curiosidade que faz com que esse atleta comece à frente do Estevão. Eu me refiro a Arthur Vicente, só 9 anos de idade. E ele superou o Estevão em relação ao contrato assinado com a Nike, fornecedora de material esportivo que adora apostar em verdadeiras joias. Só para lembrar que o Estevão havia assinado seu primeiro contrato seu primeiro contrato com a Nike quando tinha 10 anos de idade. O Arthur Vicente assina com 9, um ano antes. O recorde entre jogadores de futebol no Brasil pertence a um menino chamado Cauã Basile, que assinou seu primeiro contrato com a Nike com apenas 8 anos de idade. O Cauã defende o Santos. Queria contar um pouquinho da história do Arthur Vicente para que você guarde esse nome. Jogador descoberto pelo João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, quando fazia parte de um projeto social no interior de São Paulo. O João Paulo foi avisado sobre esse atleta, foi assisti-lo em loco, gostou demais e acabou por contratá-lo para defender as categorias de base do Palmeiras. O Arthur joga no futsal e também no campo, e a ideia é que ele seja
integrado às categorias sempre um pouco superiores, para que ele possa ir se desenvolvendo e siga o mesmo caminho de Endrick, Luiz Guilherme, Estevão, entre vários outros que surgiram super bem. Só para completar, além de já ter assinado o contrato com a Nike, o Arthur Vicente também é representado pela Rock Nation, uma das principais empresas de agenciamento, que tem, entre outros, Vinícius Júnior, Martinelli e Endrick. Hora de falar sobre o Palmeiras. Começando com um destaque internacional que Vitor Roque quer jogar no Verdão, isso não é dúvida, todo mundo já está sabendo. Mas o Vitor Roque deu uma causada, mais uma hoje, lá no Betis. Na semana passada, o atacante brasileiro havia se apresentado com atraso para uma viagem da Liga Europa. Nessa quinta-feira, ele foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo, na derrota do time dele. Ainda assim, o Betis acabou se classificando porque havia vencido por 3-0 na partida de ida. Importante lembrar que essa expulsão repercutiu extremamente mal na Espanha. Já existe a suspeita de que ele está forçando a barra para sair do Betis. O cara ainda entra e toma o cartão vermelho, só aumentando e reforçando essa ideia que tem sido criada entre torcedores do clube espanhol. O Betis é um dos entraves para que o Palmeiras acerte a compra do jogador. O Palmeiras precisa se acertar com o Barcelona, que pede pelo menos 27 milhões de euros fixos mais bônus. Depois ainda precisa se acertar com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até 30 de junho. Outra notícia importante sobre o Verdão: Felipe Anderson, que havia sido contratado com a fama de nunca se machucar, ele chegou a completar 151 partidas consecutivas pela Lazio, sem lesão ou cartões, vem sofrendo com uma pubalgia. O atleta virou desfalque nos últimos dias e jogos do Palmeiras e ainda não tem data para voltar. Nessa quinta-feira ele participou de parte da atividade, depois se recolheu para continuar fazendo seu tratamento específico. A tendência é que ele esteja liberado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque, você tem alguma mínima ideia de qual o salário do atacante que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis? R$1.750.000 por mês. E aqui vem uma curiosidade: esse jogador, que foi negociado do Atlético Paranaense para o Barça, em negócio de 60 milhões de euros, ganha menos, por exemplo, do que o Paulinho, atacante do Palmeiras. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Paulinho recebe no Verdão 2 milhões de reais por mês. O Dudu, enquanto atleta alviverde, também tinha um salário superior ao do Vitor Roque, ele ganhava na casa de 2 milhões e 100 mil mensais. De qualquer forma, se contratado, Vitor Roque será dono do maior salário do Palmeiras. Verdão já tem um acordo verbal com um jogador de 19 anos de idade que faria dele o mais bem pago do elenco palmeirense. Hoje o Palmeiras tem jogadores ganhando na casa de 1,5 milhão de reais por mês. São eles o Felipe Anderson, Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e o Facundo Torres. Só para completar e te atualizar sobre as negociações: a ideia do Palmeiras era tentar se acertar com o Barcelona e com o Betis o mais rápido possível, talvez até segunda-feira, para que existisse a semana, a última da janela de inscrições, para registro do atleta sem grandes dificuldades. Mas a coisa segue emperrada. O Barcelona exige 27 milhões de euros fixos, além de uma série de bônus que estão sendo discutidos nesse momento. O Palmeiras já até acenou com a possibilidade de fazer essa quitação dos 27 milhões de euros de forma parcelada. Mas os bônus estão muito altos, acima da realidade ou daquilo que o Palmeiras gostaria de gastar. No momento seguinte, o Palmeiras pretende iniciar tratativas com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até junho. O Betis gostaria, vai exigir uma compensação financeira para liberar o atleta, ainda que o Vitor Roque esteja causando para sair mais cedo do Betis. Além de se apresentar atrasado por uma viagem, o Vitor Roque também foi expulso de forma meio que infantil nessa semana em jogo da Conference League. E você, palmeirense, está otimista pela contratação do Vitor Roque? O que acha do salário dele? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rapaziada, boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, perdendo, já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando também sem notificação, porque essa é importante a sua participação, fica no por aqui, no coração, até o próximo vídeo, segue para mais, e vamos que vamos.